Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Mais um videozinho aqui rápido com o professor Dário. Vamos dizer que não seja especialmente um vídeo, né? Mas seja uma palestra. Hoje nós vamos falar sobre essa região do Brasil, considerada uma das regiões mais bonitas do nosso país, né? Que eu particularmente ainda não conheci. Ainda não, né? Mas um dia eu vou conhecer, né? Logo, logo. É um dos objetivos nossos para que a gente possa aumentar o conhecimento. Beleza? Finalzinho do vídeo, finalzinho, deixa seu joia, deixa seu like, compartilha com seus amigos, com a família, com as pessoas que você gosta, né? Isso vai fortalecer o nosso canal. Beleza? Vamos lá? Só coloquei algumas características para a gente só ter uma noçãozinha assim, básica do que é o Pantanal, né? Em vídeos anteriores eu já falei sobre os biomas do Brasil, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Equatorial, que é a Amazonas, Floresta Tropical, que é a Mata Atlântica, e outros biomas, né? E também do Pantanal, mas eu não especifiquei esses biomas. Nesse caso aqui, eu vou especificar o bioma do Pantanal, falar algumas características dela, né? Que de repente pode ser que seja aquela questãozinha que vai cair no teu vestibular, no teu Enem e vai te ajudar. Beleza? Vamos lá? Então é o seguinte, localização, né? É interessante que a gente localize o território do Pantanal. Vou dizer que colocar território, mas também é chamado como terra das águas, tá? Eu costumo sempre falar que, eu acho que até em vídeos anteriores, que o Pantanal é uma das principais características é a sua localização. Por quê? Porque ele está em três países da América do Sul. O Brasil, o Paraguai e a Bolívia, tá? Um detalhe importante, da América do Sul, os únicos dois países que não têm saída para o mar é o Paraguai e a Bolívia, ok? Fiquem atentos a essa dica aí, tá? Então, também chamado de Terra das Águas, né? A sua localização está localizado no sudoeste do Mato Grosso, tá? E noroeste do Mato Grosso do Sul. Então é interessante que compreenda isso, tá? Se a gente pegar uma estrelinha rosa dos ventos para compreender a localização, vocês vão entender que não é norte e sul especificamente. Eu estou colocando quase a localização exata, por quê? Porque é divisa do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com o Brasil e o Paraguai, tá? Então no Mato Grosso do Sul está localizado, o Pantanal está localizado no extremo noroeste do Mato Grosso. E no Mato Grosso está localizado no sudoeste. Então é interessante compreender isso aí, tá? Então estou dando essa dica aí, ok? Então, entre os três países, ok? Com uma área aproximadamente de 150 mil quilômetros quadrados, o Pantanal brasileiro é equivalente a quase 3 ou 4 países da Europa. Então, para vocês terem ideia que é grande, tá? Então, essas chamadas terras das águas é uma imensa planície alagadiça, tá? Considerada uma das planícies que mais alaga constantemente em nosso país. Detalhe, tem duas estações bem definidas. A seca, que é o inverno, né, que começa geralmente em maio, vai até setembro, outubro, e o inverno, o verão, que é chuvoso, né? Então, duas estações definidas, a chuvosa e a seca, né? Inclusive, a gente vê em vários outros documentários que as melhores épocas para viajar, para conhecer o Pantanal como atividade turística, é justamente época do verão, época que começa do final do inverno para início do verão, porque a área está seca, não tá, né? Tem bastante água, porque é época das chuvas, né? Época do verãozão, que chove bastante, que é típico do centro-oeste, sul e sudeste do nosso país, que é o contrário do nordeste. Nordeste, verão seco, inverno chuvoso. Não é legal viajar para uma área que você não consegue sair, passear e etc. Tá? Então, terra do Pantanal, né, que abrange os países Brasil, Paraguai e Bolívia, tá? Maior planície, né, que alaga, isso aqui não é um T não, tá? Isso aqui é que eu marquei aqui, ó, que alaga, né, no mundo, considerada a maior planície alagadiça, tá? Uma área de 150 mil quilômetros quadrados, né? Detalhe, tá? É uma planície alagadiça, mas também tem uma serra lá, que é a chamada Serra do Amolar, né? Em alguns documentários, os pesquisadores mostram que essa Serra do Amolar, localizada no meio do Pantanal,
é um grande divisor da biodiversidade do Pantanal, tá? É lá que algumas espécies se reproduzem, porque nessa serra não há como haver inundações, tá? Então muitas espécies se reproduzem, né? Há uma grande biodiversidade de plantas, né? Fauna e flora diversificada, a fauna adaptada à região que alaga, a flora também, etc. Ok? Clima predominantemente é o tropical, né? Com algum tipo de vegetação, né? A vegetação do Pantanal também se encontra parte da savana, eu coloquei savana entre aspas, porque savana está relacionado à vegetação da África, né? Mas aqui no Brasil a gente também tem. Essa savana que a gente conhece é o Cerrado brasileiro, tá? Detalhe, não confundir a savana brasileira com a caatinga, né? Às vezes quando eu trabalho com meus alunos sobre esse conteúdo, eu coloco sobre a questão da savana brasileira que se confunde com qual dos biomas, né? E os alunos não compreendem. Então essa savana brasileira é o Cerrado brasileiro, tá? Então aí tem o Cerrado, tem a divisa com a floresta amazônica e etc. Ok? Infelizmente vem sofrendo muitos impactos ambientais, tá? Impactos ambientais que vem trazendo quase a extinção de espécies animais e vegetais nesse bioma do nosso país. Aí nós temos desmatamento, queimada, garimpo, biopirataria e etc. Então existe uma grande quantidade de problemas ambientais que não afeta só o Pantanal, mas afeta todos os biomas do nosso país, né? Como eu costumo brincar falando sobre essa questão, por sermos um país de dimensão continental com 8 milhões e meio de quilômetros, quase, né, ultrapassando um pouquinho, aí existe uma grande quantidade de problemas ambientais dentro dos biomas do nosso país. No caso aqui, estou especificando os impactos ambientais no Pantanal, tá? Aí tem a poluição dos rios, do solo, tá? Essa região da savana, que é o Cerrado brasileiro, tem sido muito devastada também para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, né? Principalmente a agricultura da soja, ok? Hidrografia. O Pantanal ele está dentro da bacia do Rio Paraguai, tá? Então a bacia do Rio Paraguai, eu especifiquei aqui alguns rios que fazem parte dessa bacia, né? Como eu já falei em vídeos anteriores. Nosso país tem várias bacias hidrográficas. Bacia do Amazonas, considerada a maior do mundo, bacia do Tocantins, Araguaia, do São Francisco, do Paraguai, do Paraná e etc. Tá? Então, no caso da bacia do Paraguai, que o Pantanal faz parte, aí tem o Rio Paraná, Rio Cuiabá, Jauru, Taquari, São Lourenço, Rio Miranda, Maduvirã. Então, são alguns rios que abrangem a bacia do Paraguai, né, que se localiza o Pantanal. Ok? Algumas espécies de animais que são encontrados em grande quantidade. Eu coloquei o nome de alguns, mas a gente sabe que tem uma grande, né, variedade. Aqui eu especifiquei aqui, ó, quantidade de mamíferos que tem lá, que foi catalogado, tá? Aproximadamente 33 espécies de mamíferos idêmico do Pantanal. Isso quer dizer que os animais vivem lá como seu habitat. Ele nasce, cresce, reproduz e morre, tá? Então aí nós temos onça, capivara, jacaré, anta, cobra, araras, tamanduá, tuiuiu, que é o símbolo do Pantanal, tá? Que é também chamado jaburu, tá? Tuiuiu e etc. Porque existe uma grande quantidade de animais que são localizados em cada um desses biomas que existe em nosso país, tá? Desde da floresta amazônica, cerrado, a caatinga, mata atlântica, manguezais, matas de araucárias, campos sulinos, etc., ao Pantanal, existe uma variedade enorme de espécies animais e vegetais, tanto no bioma do Pantanal quanto nos demais biomas. Detalhe, são animais endêmicos, eles não se localizam em outros lugares, tá? Algumas cidades também eu achei interessante caracterizar, tá? Por ser localizada no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, ó, Cáceres, Barão de Melgado, aí aqui eu coloquei os estados, tá? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e etc, tá? Aqui da Uva, Corumbá, Miranda, Porto Mutinho e etc. São as principais cidades que se encontra o Pantanal, né? Do nossos 5.570 municípios, né? Lógico que é uma grande quantidade de municípios que nosso país tem, né? Por ser grande também. Então aqui são algumas principais cidades. Professor Dário, mas lá não tem outros municípios? Tem, mas aqui eu coloco como principais municípios, principais cidades, né? Para quem vai fazer um trabalho de pesquisa, vamos dizer, um biólogo, né, o pesquisador, ou quem vai fazer um trabalho de viagem, né, ou viajar como um turista,
é importante conhecer as cidades, né, que possa se hospedar e de lá conhecer o Pantanal, as áreas do Pantanal, tá? Cáceres, Barão de Melgado, Aqui-da-Uva, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, ok? Coloquei algumas características também econômicas, tá? Do Pantanal. Pesca, a pesca ela pode ser considerada como uma pesca esportiva ou uma pesca para se alimentar, né? Para outras atividades, ok? Mineração, pecuária. Pecuária, galera, eu especifico aqui, ó, a extensiva, tá? Pecuária extensiva, que em vídeos anteriores eu já falei. Qual a diferença entre pecuária intensiva e extensiva? Pecuária extensiva, em que os animais são criados soltos, né, comendo no pasto. Então, durante a época do ano, eles se alimentam lá. Depois, quando vai acontecer a época da seca ou a época das cheias, acontece o que nós chamamos de travessia dos grandes rios, né, através das comitivas. Então, os animais, que são os bois, né, criados extensivamente soltos no pasto, eles são levados para algum lugar, 500, 600 mil animais, isso levado por vaqueiros, né, que são os pantaneiros, tá? Porque é grande demais. Então, por ser grande demais, ter as duas épocas, chuvosa e seca, os animais precisam ser manuseados para eles não serem afetados, ok? O turismo, a agricultura, né? A agricultura não é tão bem desenvolvida, porque é uma área, né? O Parque do Pantanal é uma área totalmente preservada, né? Das unidades de conservação que existe no nosso país, o Pantanal tem sido caracterizado uma delas, né? Até pela Unesco como um dos lugares que precisam ser protegidos, ok? De espécies que já foram encontradas, aí nós temos mamíferos, aproximadamente 33 espécies, segundo as pesquisas, tá? Isso aqui são dados que eu faço pesquisa e vou falando em nossos vídeos. Formigas, 120 espécies, besouro, 420 espécies, plantas, 120, isso aí são catalogados, né, de acordo com alguns pesquisadores. Né? É lógico, às vezes a pesquisa ela está um pouco ultrapassada, então significa que os dados ele está meio que equivocado. Então é interessante que a gente esteja sempre se atualizando para conhecer um dos elementos que nós estamos pesquisando, ok? Também são encontrados artes rupestres, né? Eu achei interessante isso quando a gente fala que a arte rupestre está sendo encontrada porque o homem primitivo já habitava essa região. Ou seja, significa que aproximadamente 3 mil anos atrás o homem já habitava, né? Até coloquei aqui como os primeiros pantaneiros. Né? Tem vários documentários que falam sobre isso aí, e inclusive há uma adaptação do ambiente ao pantaneiro, entre aspas, né? O cavalo que o pantaneiro usa, ele tem aquela característica rústica que as pessoas fazem uso dele, né? O pantaneiro faz uso dele porque é um animal que se adapta bem, principalmente trabalhar na água, né? Os cascos dos animais, tá? Então são encontrados artes rupestres e que essa região do nosso país, né, esse bioma maravilhoso, ele já é habitado pelo homem há mais de 1000 anos atrás. Olha que bacana, né? Isso significa que nós temos aí as evidências, né, os desenhos, né, deixados pelos homens pré-históricos, né, em especial pelos primeiros pantaneiros. Ok? Então aí são algumas características do Pantanal, desse bioma lindo que existe no nosso país, que infelizmente, né, como eu já falei em vídeos anteriores, o nosso turismo aqui é caríssimo. Eu acho que deveria ser mais favorável às pessoas que queiram conhecer nosso país. Né? Lógico, eu não estou induzindo que você teria que conhecer outro país, mas supostamente viajar para o Pantanal, para a região do Nordeste, como eu já falei em vídeos anteriores, se torna mais caro do que você viajar para ir para conhecer o Chile, o deserto do Atacama no Chile, a Argentina, né, Uruguai e outros lugares. Por quê? Porque o turismo nosso é caro. Infelizmente, nossa política é uma política capitalista que tem por objetivo apenas arrecadar dinheiro, né, em vez de incentivar de maneira acessível, né? Infelizmente incentiva. A televisão ela está aí para mostrar que tem condição de ser explorado, conhecido, etc. Mas economicamente é muito caro, né? Porque o nosso país é muito procurado por pessoas de outros países, né? E que infelizmente para nós, para as pessoas que moram no Brasil, que não tem uma certa condição econômica, conhecer essas regiões lindas que existem no nosso país, como é o caso do Pantanal e outros biomas, fica um pouco inacessível, ok? Então é um videozinho rápido, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus amigos, que a gente agradece. Fica aqui um abraço do professor Dário. Valeu!